Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É com muita alegria que nós entramos agora na sua casa, nós entramos no seu lar com o nosso programa Trocando Ideias. Toda terça-feira estamos aqui reunidos com você, estamos conversando com você e você também conversando conosco nessa bela interação para conversarmos de diversos assuntos que diz respeito à nossa vida, à nossa casa, à nossa família e à nossa espiritualidade. Hoje nós temos um tema que é muito familiar a nós, que eu acho que é um tema gostoso, às vezes indigesto, tá? Mas o tema é gostoso. Nós vamos hoje conversar sobre economia familiar. Olha, eu acho que todo mundo está precisando conversar bastante sobre isso, né? Tempos de crise, de recessão, a economia familiar, ela exige um pouco mais de nós. Então, venha conosco para esse bate-papo, venha conosco trocar ideias para que a gente possa juntos, não é, concluir muitas coisas importantes sobre esse assunto que é fundamental para o bem andar da nossa casa e da nossa família. Os nossos convidados estão aqui para conversar conosco. Eu começo com a nossa querida Maria Augusta Cardoso. Ela é especialista em defesa do consumidor, trabalha no Procon. Maria Augusta, muito bem-vinda, querida. Boa noite, padre. É um prazer imenso estar aqui e poder contribuir com essa discussão. Pois é interessante ver que você vem participar de um programa aqui sorrindo. Você deve receber reclamações o dia inteiro. Você responde para as pessoas sorrindo assim também? Precisa, né? Eu acho que sorrir às vezes ajuda até a encontrar a solução, né? Coisa boa, muito bem. E a nossa querida psicóloga Elaine Ribeiro. Elaine, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui com você, sempre trocando ideias. Verdade. Boa noite a todos, né? Num assunto que é delicado, de fato, que gera muito problema familiar, né? Desentendimentos complicados e um desgaste, né, padre? Acho que acima de tudo, né? Se você não está com o teu orçamento em dia, a gente fala que começa a bola de neve virar aí, né? E aí você, enfim, a angústia aumenta, a ansiedade também, e aí você vai desequilibrando as outras áreas da vida e a coisa não desenrola. Então, a coisa não vai para frente, a coisa não vai para frente. Coisa boa. Gente, vamos colocar a cabeça em ordem, o coração em ordem, para que a economia funcione bem em nossa casa. Professor, nosso querido doutor Luiz Carlos Laureano, é uma alegria imensa ter o senhor aqui conosco de novo no nosso programa Trocando Ideias. O senhor é economista, tem ajudado muitas pessoas a fazer economia na vida, né, professor? Verdade. Obrigado aí pelo convite, muito contente de estar aqui. Queria agradecer a Unital por ter me liberado de estar aqui. E, se eu permitir, também mandar um abraço para a minha comunidade lá da Vista Verde, a paróquia Nossa Senhora da Soledade, Padre Rogério, né? Querido Padre Rogério. Mandar um abraço para ele lá. E vamos aí tentar, né, orientar ou pelo menos mostrar as questões que estão acontecendo hoje, principalmente a questão da taxa de juros, né, padre? Está muito alta a taxa de juros? Eu trouxe aqui para o senhor ver aqui. Ó. O senhor fez uma tabela aí com a taxa de juros mesmo? Fiz, padre. Olha, esse assunto é muito importante, porque eu acho que o brasileiro, assim, nós somos muito de se iludir, né? Então, a pessoa é muito acostumada sempre a comprar prazo, comprar juros, a pessoa tem 5, 10, 20 cartões, e as pessoas não têm noção do que está gastando, né? Então, só para a pessoa ter uma ideia aqui, ó, o professor fez uma tabela muito boa aqui de taxa de juros e durante o programa, né, a partir das suas perguntas, questões, vai ser muito bom nós trocarmos ideias sobre esse assunto. Obrigado desde já, professor. Bom, gente, esse programa, como eu disse, é feito com a sua participação. Estamos aqui para tentar conversar, esclarecer, ajudar. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Aquilo que respondemos para você pode ser o que vai ajudar outra pessoa a entender o que ela esteja passando. Então, é importante contar com a sua participação. E quem é seu representante aqui, em primeiro lugar, é a nossa querida Aline Carbonari. Ela está aqui para atender aquilo que são as solicitações, as perguntas, as dúvidas e questões do nosso povo, né, Aline? Isso mesmo, padre. Eu estou aqui para fazer o povo participar dessa bancada. Então, você pode enviar sua pergunta de todas as formas. A gente está aqui disponível para te atender. Você pode ligar para a Canção Nova no 12 31 86 2600. Você pode nos enviar um e-mail através do trocandoideias@cançãonova.com ou pelas mídias sociais, no facebook.com/trocandoideias ou no Twitter, @ptrocandoideias. Importante ressaltar, né, padre, que se você quiser
se identificar, detalhar sua pergunta, é bom que você faça, mas se você também quiser preservar o sigilo, é só mencionar que a gente não diz o nome da pessoa. Justamente. Então, quando você tem um caso muito específico para dizer para nós, é bom que você conte também os detalhes, não é? Não conte a história muito assim só pela metade, porque às vezes fica difícil a gente também tentar esclarecer o que a pessoa quer entender, né? E é interessante, às vezes, a gente vai atender, passa muito por isso, né? A pessoa, quando quer convencer você de uma coisa, ela conta a sua parte que interessa a ela, né? E a gente, então, pelo que ouve, né? Não, você tem razão, né? Mas a outra parte ela não conta. Por exemplo, olha, eu tô devendo o banco e não sei o quê, mas o banco está mais... Você já pagou o banco? Não, eu não paguei nada. A pessoa não conta da minha história toda, né? Então, a gente quer te ajudar, mas, por favor, seja também muito claro naquilo, na situação que você quer contar para nós. Bom, professor Laureano, vamos começar com o senhor, então, aqui. A Cláudia, de Juiz de Fora, Minas Gerais, já mandou uma pergunta assim: por onde eu devo começar a minha economia familiar? Eu tenho dificuldades em enxergar onde e como podemos economizar. Eu tenho 2 filhos pequenos, de 2 e 5 anos. Só o meu marido trabalha, não é? Então, como é que eu devo contar aí? Inclusive, é importante a pergunta dela, porque ela pergunta como é que pode inserir os 2 filhos, de 2 e de 5 anos, naquilo que a família precisa viver na questão da economia familiar. Perfeito. Eu acho que até o senhor acabou de falar a palavra-chave, quando a gente fala em planejamento financeiro, é familiar. Então, todos eles têm que estar imbuídos disso. Não adianta eu querer, né, se a minha esposa não quer, se meus filhos não querem. Então, eu acho que o diálogo é muito importante, as crianças já participarem. Inclusive, agora, a notícia boa é que a gente já está começando a colocar no ensino fundamental, bem lá no comecinho, uma disciplina sobre financeiro. Que bacana. Aquele bem leve, isso é muito bom para as crianças poderem, né, já ir assimilando e dar valor à questão do dinheiro. Agora, a situação que ela me pergunta é um problema sério que todo brasileiro tem, é de não colocar no papel, padre. Eu acho que isso é importante, né? Então, só ele que trabalha, coloca no papel o que ele ganha, quais são as despesas, né? Se você fizer isso durante 2 meses, 3 meses, você consegue dominar, saber realmente qual é a tua situação, qual é o teu poder realmente aquisitivo. Porque aí você dá aquele passo do tamanho da sua perna. Agora, as pessoas falam assim, eu ganho R$3.000. Ela não ganha R$3.000. Se for descontar INSS, ela ganha R$2.500. Pronto, já começa aí o erro, né? Então, coloca no papel uma planilhazinha que depois eu vou oferecer, né, para quem quiser mandar um e-mail, eu mando essa planilha gratuitamente, obviamente, né? Então, coloca no papel tudo que recebe, todos os gastos. Pronto, aí ela vai saber direitinho o que está acontecendo com a vida dela. E aí sim, corta gorduras, vê o que é as coisas supérfluas que é comprada, não é? Ou se não, aí faz poupança, pode colocar na poupança, pode fazer uma opção de coisa. Tá, agora, Ilane, deixa eu inserir você aqui nessa mesma conversa, porque, veja bem, isso que ele falou, a gente precisa cortar gordura, saber economizar, mas, veja bem, as 2 crianças, como é que elas vão participar, ou como é que elas vão sentir essa economia? Porque elas eram acostumadas a ter uma vida, não é? Era acostumada a comer isso, era acostumada a ter aquilo. Agora que começaram a precisar ter uma economia mais arrochada, um pouco mais apertada, as crianças vão sentir, ou seja, coisas que elas podiam ter, não vão poder ter mais, não é? Como trabalhar isso, então, com as crianças? Quando você tem essa questão das finanças de maneira participativa, você também coloca que, de repente, algumas situações são momentâneas. Porque, por exemplo, você pode ir num restaurante excelente todos os finais de semana. Se vira hábito, primeiro que não tem uma diferença, né, entre a festa e o momento especial. Então, aquilo já se tornou um hábito. Você também pode trabalhar esse tipo de questão. Inserir a criança naquilo que é real. Muitas crianças, muitas famílias vivem hoje num patamar de não realidade. Então, se endividando porque eu tenho que, eu preciso me colocar numa situação social e que precisa de uma sociedade que precisa ter, né, o que a gente fala tanto nos nossos programas. Então, ensinar outros valores também é interessante. E conversar, né? O que está acontecendo na economia? Eu te garanto que é muito melhor você conversar sobre economia do que sobre a novela X ou o programa inadequado Y. Certo. Até para que a criança entenda que não é só a família dela, são todas as famílias, que a economia vai permitir que em outro momento ela também possa desfrutar de determinada coisa. E eu acho que algo muito importante também, que é dar o sentido do ganhar. Porque hoje, eu não estou dizendo que todas,
mas muitas crianças não têm esse sentido, não é, padre? Então, assim, eu ganho um tênis, amanhã eu quero outro, aí eu quero o celular, e isso tem um custo, né? Ou, assim, de crianças muito novas que não precisam de um determinado aparelho de celular, por exemplo, que custe 2, 3, 4 mil reais para levar para a escola, por exemplo, ou para cair no chão, ou você compra, passa 5 dias, quebrou, né? Então, não se dá esse valor. Então, isso tem um custo, isso representa tanto do salário do seu pai, e não arranca pedaço. É que eu acho que, assim, tem um momento onde o pensamento de alguns pais é assim, eu não quero deixar faltar para o meu filho. Mas você não vai deixar faltar, você só vai usar bem o recurso que você tem. E com isso, padre, eu penso que você traz a criança para o mundo real. Porque muitos dos nossos jovens, e isso é um caminho perigoso, né? Porque quando eu não quero, por exemplo, ter contato com aquele mundo real e eu quero ter aquele objeto que custa caro, eu posso partir para outros caminhos para obter aquele mesmo objeto. É um perigo. E a moçada se encanta com isso hoje em dia. É verdade. Né? É um caminho perigosinho, sim. Ok, então deixa eu conversar aqui com a nossa querida Maria Augusta. Maria Augusta, é o seguinte, a gente tem percebido que, ultimamente, no Brasil, aumentou muito o número de shows, de espetáculos, inclusive espetáculos internacionais. O Brasil está aí no cenário internacional como, né, um país aí que tem emergido muito nesse aspecto. Aí a pessoa faz uma pergunta, como consumidor. Quando ela compra ingressos para shows, peças de teatros, e por acaso, circunstancialmente, o evento não acontece. Em quais circunstâncias quem promoveu ou quem vendeu os ingressos tem que devolver o dinheiro para o consumidor? Se por qualquer motivo, não importa qual seja, o show não aconteceu, o dinheiro tem que ser devolvido. Ele perde o direito a esta devolução caso o evento ocorra e ele não compareça. Aí sim, mas do contrário, o evento não aconteceu, em qualquer hipótese, o dinheiro tem que ser devolvido para ele. A empresa promotora tem que providenciar essa devolução, fazer contato através aí da imprensa, dizendo de que forma o consumidor vai buscar esse dinheiro. Caso isso não ocorra, sem sombra de dúvida, recorrer ao PROCON é uma alternativa. Maria Augusta, mas e se acontece, se, por exemplo, o show prometeu isso e não aconteceu o prometido? Eu comprei o ingresso porque ia ter 3 apresentações, 3 bandas, 3 cantores, de repente foi 1 ou 2 somente. Tá, aí a coisa é um pouquinho diferente, porque não é que o evento não aconteceu. Ele não aconteceu da forma que foi divulgado. Ou seja, nós temos um problema aí com a publicidade, então dá para se pensar, sim, numa devolução proporcional dos valores pagos, não o valor integral, na medida que parte do evento ocorreu. Mas é possível se pensar assim na devolução proporcional ao que deixou de ser apresentado. Não é? E aí a pessoa, então, o que tem que fazer? Liga também? Entre em contato com a empresa. Em primeiro lugar, a gente sempre orienta a pessoa a entrar em contato com a empresa. A empresa disse, não, eu não vou devolver, recorra ao PROCON. Aí é importante que ela apresente a publicidade que foi veiculada, ou o folder, ou às vezes no próprio ingresso tem a informação, esta divulgação. Então, isso integra o contrato. Então, dá tranquilamente para a gente utilizar essas informações para pleitear aí a devolução proporcional. Mesmo que seja uma coisa que fuja por exemplo, uma coisa prática, vamos dizer assim, onde o artista começou a cantar, ele passa mal. Não terminou o show, não fez nem a metade do show. A pessoa tem direito a... Tem. O que acaba acontecendo é que o fã fica muito preocupado com o seu ídolo que passou mal. A gente tem diversos eventos em que o artista praticamente faleceu no palco, né? Ou foi levado e já chegou sem vida, enfim. Não me consta, nesses 18 anos de PROCON, que nenhum caso nesse sentido, que o artista tenha passado mal e que as pessoas tenham pleiteado a devolução proporcional. Agora, poderia pleitear? Poderia, porque o show não ocorreu integralmente. Agora, não me consta nenhum evento neste sentido. Certo, ótimo, muito bem. Bom, as perguntas estão chegando aí. Aline, manda ver, querida. A primeira pergunta é para o Laureano. Nós recebemos um e-mail da Juliana, que é solteira, sem filhos e está em seu primeiro emprego. Ela gostaria de iniciar uma poupança e gostaria de saber quanto do seu salário ela deve guardar.
Nossa, que beleza, hein? Maravilha. Todas as perguntas. Você fica contente quando alguém fala de poupança, Nossa, né? Juliana, fiquei muito contente, Juliana. Tem pessoas que às vezes comentam e falam sobre uma questão de porcentagem. Juliana, tantos por cento do meu salário. Eu acho que não. Eu acho que é o seguinte, aquela planilha que eu falei para você direitinho, então você vai ter teu primeiro salário, vai ver líquido quanto você recebe, você vê as tuas despesas que você tem, as despesas necessárias, e o que sobrar você vai colocar na poupança. Obviamente que quanto mais você colocar, melhor. Agora, vê dentro daquilo as tuas despesas, o que você precisa dentro do mês. Então, o que sobrar você vai colocar, que eu tenho certeza que isso aí nunca é demais, a poupança nunca é demais. E a gente vai estar sempre precisando. Então, não tem uma porcentagem. Vê dentro das tuas condições, né? Procura comprar, gastar esse teu dinheiro, agora o primeiro emprego. Olha o sacrifício, quer dizer, você está um mês trabalhando, né? Você está dando o teu sangue ali do teu emprego, valoriza esse dinheiro, né? Quer dizer, compra as coisas que você realmente quer e deseja. Às vezes a gente compra as coisas, padre, que às vezes tu vê com os outros, não é que você quer, não é? É verdade. Você acaba comprando a opção de coisa que tu viu com um, com outro, não, né? Valoriza o teu dinheiro, compra as tuas coisinhas. Não estou dizendo para você deixar de consumir. Consuma, mas realmente que você fique satisfeito. Valorize esse dinheiro. Certo. Agora, professor Laureano, no atual cenário econômico que nós estamos, a poupança é o melhor meio de investimento, de economia? Não, não é, né? Só que é sempre assim. É mais risco. popular. É mais popular. E o risco? Quando menos risco você tem, menos que vai dar o retorno. Então, né, a taxa da poupança é mais baixa. Agora, as outras também é para quem tem muito dinheiro, né? Acima de 30 mil, 50 mil. Então, eu acho que a poupança, ela pelo menos ela te protege o dinheiro da inflação. Está mais ou menos próximo da inflação. Pelo menos te dá, né? E é um dinheiro que você pode não ganhar tanto, mas não perde, pelo menos. Não né? perde, e ela está disponível para você. Isso é que tem. Porque os outros, às vezes, ficam presos. Né? Você não pode mexer. Então, eu acho que é legal ter uma poupança, toda família tem que ter, toda pessoa que tem, para uma eventualidade. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, tem que ter uma poupançazinha. Coisa boa. Próxima pergunta. A próxima é para a Maria Augusta, da Valéria Augusta, de São Paulo. Ela nos enviou a pergunta via telefone. Qual é o primeiro passo para resolver um problema causado por serviço bancário, como, por exemplo, cobrança indevida? Não. Como eu já disse na pergunta anterior, a gente sempre orienta o consumidor a procurar a empresa. Então, o primeiro passo, procure a sua agência bancária, se necessário, procure o gerente e peça para ele lhe explicar o que está acontecendo. É importante a gente lembrar aqui que a cobrança indevida, caracterizada como indevida, a gente pode pleitear a devolução deste valor indevidamente debitado da conta em dobro. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor garante isso. A cobrança indevida, que não tenha como a empresa dizer, foi um engano, a gente pode pleitear a devolução em dobro. Então, o primeiro passo é sempre esse. Se ela não conseguir solucionar o problema, se ainda continuar com dúvida, ou se ela tem certeza que foi feito um lançamento indevido na sua conta, ela pode buscar a mediação dos PROCONs municipais aqui na região ou da Fundação PROCON, né, do Estado, através do nosso site, enfim. Agora, uma coisa que a gente sempre orienta os consumidores também, formalize a sua queixa junto ao Banco Central. Porque o Banco Central é a agência reguladora dos bancos. É o órgão que normatiza o funcionamento do banco. Então, o consumidor que esteve na sua agência, ele tem um número de protocolo e ele não teve o problema dele solucionado, é sempre muito interessante que ele formalize isso junto ao Banco Central. Porque este banco também deve satisfação ao Banco Central. E vai juntando, né? Vai juntando a opção de questionamento, aí o Banco Central vai em cima deles. E perfeito. muitas vezes são essas reclamações dos consumidores que geram normas. A gente tem um caso muito emblemático no PROCON, que nós passamos aí, que eu passei 15 anos reclamando junto aos bancos a cobrança de taxa de abertura de crédito. 15 anos, a gente achava que essa cobrança era indevida, porque o consumidor já era cliente do banco em geral, a maioria já era cliente do banco, não tinha por que fazer uma outra investigação sobre este cliente para autorizar uma abertura de crédito.
de tanto a gente brigar, e não foi só o PROCON de São Paulo, obviamente, todos os PROCONs do país, hoje isso é uma norma, não pode mais cobrar. Taxa de boleto bancário, não pode mais cobrar. Isso em função da persistência dos órgãos de defesa do consumidor e dos consumidores, que também insistiram em fazer essa reclamação sistematicamente, tanto nos órgãos de defesa do consumidor quanto no Banco Central. Então, a orientação é sempre essa: converse com a empresa, se for necessário, procure os órgãos de defesa do consumidor, mas formalize a sua reclamação junto ao Banco Central. Agora, Maria Augusta, você falava aqui do banco, eu quero só emendar o seguinte: você disse que cobrança indevida, comprovada, tem que pagar pagar em dobro. Mas isso vale para outras entidades também? Por exemplo, a minha conta telefônica, de vez em quando, tem um monte de cobranças indevidas. Com certeza vale. Pode levar as contas no PROCON mais próximo da sua residência e solicitar a devolução em dobro. Mas eu posso dizer isso para a própria empresa mesmo? Sim, companhia telefônica, eles têm conhecimento disso. Aliás, é sempre interessante quando você pede ou liga e faz o contato, com todo o aborrecimento que é isso, né? A gente sempre pede, pegue o número do protocolo e diga para a empresa: eu vou solicitar a devolução em dobro. Para ela ter isso gravado. E é uma outra coisa importante também, que muitos consumidores não sabem. Nós temos o direito de pedir para a empresa que nos envie a cópia da gravação daquele contato telefônico que nós fizemos. Por que isso é interessante? Porque tudo isso faz prova num eventual processo que você precise mover contra a empresa. Seja no âmbito administrativo, no caso do PROCON, seja no âmbito judicial, quando você vai pleitear, então, uma indenização por danos morais ou por lucros cessantes, enfim. Muito bem. Olha lá, dá tempo ainda para uma pergunta ainda. Pergunta para a Elaine, de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ok. O comportamento financeiro de uma pessoa está ligado à saúde mental? E outro internauta quer saber se há ligação psicológica com o fato de sempre estar endividado. Ok. A gente pode falar, a questão do endividamento sempre nos remete à compulsão, né? Se a gente falar nessa área, né, da psicologia, da psiquiatria, a compulsão por comprar, ou seja, a compulsão geralmente ela é movida por um comportamento, por uma situação ansiosa, aonde o seu extravasamento dessa ansiedade se dá na questão da compra, tá? Claro que isso de uma maneira muito geral, estou colocando de uma maneira bem ampla. E você vai ver a história de vida de cada um. Tem pessoas que se endividam de determinados produtos porque tiveram uma história, por exemplo, de restrição. E, por exemplo, os armários estão cheios de comida e quando você vai avaliar a história de vida, geralmente é porque ela teve um histórico ou de pobreza ou de carestia muito grande na infância ou na família, né? Então, tudo isso é uma questão. Pode ser, sim. Se é uma compulsão, então a gente precisa acompanhar, porque geralmente ela vai se tornar esse devedor, vamos dizer assim, sem limites e com perigos muito grandes, né, de perder bens, emprego, porque a pessoa não consegue ter esse controle. Tá certo. Gente, olha, a conversa tá tão boa, vamos fazer um intervalo. Só para a gente respirar um pouquinho, tomar água, e daqui a pouco tá de volta com você, trocando ideias.